Olá, vou fazer uma pequena explicação aqui de semelhança de triângulo para tentar ajudar nos exercícios. A gente já tinha falado na atividade anterior de semelhança de triângulos. Queria chamar a atenção aqui que dois triângulos são semelhantes quando os lados deles correspondentes, formam pares de lados proporcionais. Quer dizer, se um dobrar, o outro também dobra. Se um triplicar, o outro também triplica. E os ângulos correspondentes são congruentes, então tem que ter a mesma medida. Vão formando pares que têm a mesma medida. A medida desse é a mesma que esse, a medida desse que a medida desse. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que esse triângulo aqui, os lados deles são a metade desse daqui. Então, de 8, ó, passou para 4. De 4, passou para 2. De 6, passou para 3. Então, isso já garante que os lados, que os dois triângulos aqui são semelhantes, porque os lados são proporcionais. E também os ângulos aqui são correspondentes, tem a mesma medida. Então, 40 graus aqui, 40 aqui, 65 aqui, e assim sucessivamente. Na realidade, basta garantir uma das duas coisas. Se você já tiver garantido que os lados são proporcionais, então observa aqui, ó, esse lado aqui corresponde a esse aqui. De 4 virou 12, quer dizer, triplicou. 4 vezes 3, 12. Todos os outros triplicaram. 5 vezes 3 dá 15, 3 vezes 3 dá 9. Então, os lados são proporcionais. Então, eu posso garantir já que esses dois triângulos são semelhantes. Como os lados são proporcionais, quando você monta a razão, uma fração dos lados correspondentes, isso sempre vai dar o mesmo número. Lembrando que toda fração é uma divisão. Então, por exemplo, aqui 8 e 4. Esse lado aqui corresponde a esse. Quando você monta a fração, vai ser o mesmo resultado, essa fração é equivalente a essa fração formada por esse lado 4 e o correspondente 2. Então, 4 e 2 aqui e o 6 com 3. Se você dividir 8 por 4, o 4 por 2 e o 6 por 3, todos eles o resultado vai dar 2. A mesma coisa acontece aqui. O 4 com 12, o 5 com 15 e o 3 com 9. Montei as frações, todas essas frações são equivalentes, dá 1/3. É a mesma coisa que 1 dividido por 3, que dá 0,33333. Por isso que é a melhor maneira de representar é deixando na forma de fração mesmo. Observa que todos eles, dá para dividir aqui por 4 e por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3. 5 e 15 dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Quer dizer, essas frações são iguais. E também não precisa nem garantir isso. Se você tiver dois pares de ângulos congruentes, então aqui, por exemplo, 90, 90, 30, 30. Como a soma dos ângulos internos do triângulo sempre dá 180, necessariamente esse ângulo e esse tem que ter a mesma medida. A soma dos três tem que dar 180, aqui é 90, aqui é 30, 120, está faltando 60. Então esse ângulo é 60 aqui e a mesma coisa acontece aqui. Quando eu garanto que os pares de ângulos são congruentes, eu já posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Então vale essas proporções, essas igualdades. Isso vai ajudar a resolver esse tipo de exercício aqui, que é bem clássico. Observa que aqui eu garanto que esse ângulo é congruente a esse, através da covinha, uma covinha, e duas covinhas aqui, duas covinhas aqui. Então, esse ângulo é congruente a esse, tem a mesma medida. Então, os lados são proporcionais. Então, com isso, você consegue descobrir o valor de x e o valor de y. Para isso, você vai montar aquelas razões, aquelas proporções aqui. As razões dos lados correspondentes vão ser iguais. A primeira coisa que você tem que fazer é ver os lados correspondentes que não tem variável. Então, por exemplo, esse y corresponde ao 4, mas não vai servir de coringa porque aqui já tem o y. Esse 4 corresponde ao 2. Opa, não tem variável aqui. Esse cara aqui vai me ajudar a descobrir o valor de x e y. Observa que o 6 corresponde ao x. Então, aqui é o único que não tem variável. O 4 corresponde ao 2. Montei a fração. Necessariamente, essa fração vai ter que ser igual ao 6 sobre x. O 6 corresponde ao x.
montei a razão. Então, eu tenho essa igualdade aqui, vou essa equação. Esse x que está dividindo vem para cá multiplicando. É como se você multiplicasse cruzado. Começa sempre pela diagonal que tem o x. Então, 4 vezes x, 4x. 2 vezes 6, 12. Então, você multiplica primeiro a diagonal aqui que tem o x, bota na frente do igual e multiplica a outra diagonal aqui que não tem o x. Multiplica em x, assim, ó, cruzado assim. E monta a igualdade. Esse 4 está dividindo, está multiplicando, perdão, vem para cá dividindo. Então, vai ficar x igual a 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. Descobri o valor de x. Para achar o valor de y, continua usando a fração 4 sobre 2. Está aqui, ó, 4 sobre 2. Agora, pega o lado que tem o y, né, que vai ter lá um dos dois correspondentes, vai ter o y, que é o que falta descobrir. Então, o y corresponde ao 4. Cuidado com o sentido, tá? Então, se eu peguei aqui o 4 primeiro e o 2 depois, do maior para o menor, formei a fração assim, aqui tem que ser a mesma coisa, não pode inverter. Primeiro em cima vai ter que ser o y, porque o 4 veio do y, veio do maior. E embaixo vai ter que ser o 4. Porque aqui o 2 é do triângulo menor, então o 4 tem que ser do triângulo menor. Então tem que ter uma ordem aqui que não pode ser alterada. Então, feito isso, eu multiplico cruzado. 2 vezes y, 2y. 4 vezes 4, 16. O 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. 16 dividido por 2 dá 8. Descobri o valor de y. Aqui eu passo dois exercícios. Um é só para você dizer se é semelhante ou não, né? Então, dizer se esse par de triângulos aqui do 1 é semelhante, o 2 é semelhante, o 3. E com isso daí, responder aqui e marcar a alternativa correta. Já no 2, é para você descobrir o valor de x e y, né? Faz as contas, calcula, como aqui no exemplo, e depois vai marcar a alternativa correta. Então, fez as contas aqui da letra A, vai marcar aqui, fez as contas aqui da letra B, aqui e o C lá embaixo. Até a próxima, um abraço.